Meninos. Mauro já chegou. Espera aí que o slide está abrindo, tá? Então, gente, como é que eu... Peraí, deixa eu... Primeiro, como é que eu comecei a fazer o exercício? Primeiro, vamos ler o exercício com calma, certo? Vamos ler ele aqui com calma. Vocês estão vendo o exercício do livro? Sim. Então, vamos ler. Determine a área da superfície de transferência de calor. Então, a gente vai calcular a área. Então, marca aí, vamos marcar a área. Nós vamos calcular o que é a área. Determine a área de superfície da transferência de calor necessária para um trocador de calor montado com tubo de 0,0254 metros de diâmetro externo para arrefecer 6,93 quilos por segundo de uma solução de álcool etílico de 65 graus para 39. Então, ou seja, o nosso primeiro fluido é álcool etílico e a gente vai arrefecer ele. Então, a gente vai arrefecer essa quantidade de álcool etílico, que é a massa, a vazão mássica dele. E aí a gente tem os dados termodinâmicos dele, o CP, que é 3.810 joules, quilo vezes Kelvin. O que é o CP, gente? É a capacidade calorífica, pressão constante. Lá na fisicoquímica a gente viu isso. Peraí, CP. Não sei se foi o que eu dei para vocês, se eu dei A2 eu dei. E utilizando aí, né? Então, o nosso primeiro fluido vai ser esse. E depois nós vamos trocar calor com quem? Com a água. Então, a água, eu vou colocar ela de azul. Não, de vermelho. Então, aí a gente vai trocar calor com a água. Qual a quantidade de água? 6,30 quilos por segundo a 10 graus Celsius. Então, ou seja, a água, ela tem temperatura de entrada, mas não tem temperatura de saída, certo? Aí nós vamos determinar essa temperatura de saída da água. Ela não tem temperatura de saída. Para a gente descobrir o ΔTml, o ΔTml, que é o método, né? A gente precisa da entrada dos dois fluidos. A entrada, o valor das temperaturas de entrada e o valor das temperaturas de saída. Nós não temos aqui. Então, nós vamos descobrir a temperatura de saída da água. Suponha que o coeficiente global de transferência de calor, com base na área externa do tubo, seja de 568 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Então, esses 568 é quem? É o U, gente, tá? Aqui nós temos o U. Então, o U é esse valor aí, tá? Bom, então eu tenho... O que tem que aparecer nas minhas equações? Tem que aparecer área, tem que aparecer temperatura, tem que aparecer U. Então, quais equações que nós vamos precisar? Todas aquelas que vocês anotaram. A gente vai precisar da Q é igual a U vezes A delta T. A gente vai precisar
nós vamos precisar, né? Dessa aqui, né? Nós vamos precisar dessa daqui. E nós vamos precisar de outra, que está lá atrás. Que é essa aqui. Quando a gente estuda... quando a gente estuda física, termodinâmica, a gente tem essa equação aqui, ó, Q é igual a MC, CP, né, no caso, vou colocar o P é minúsculo, tá? É subscrito. Delta T, nós vamos precisar dessa equação também. Q é igual a MC delta T, tá? Então, vamos colocar aqui as equações que nós vamos precisar. Deixa eu ver se aqui no slide tem escrito. Peraí. Gente, deixa eu colocar no slide. Então, gente, primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, eu tenho que descobrir a área, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar na equação. Eu tenho que descobrir a área. Eu tenho o U. O Q eu vou ter que achar ele também. Os deltas T, eu não tenho eles. Por que que eu não tenho eles? Porque eu não tenho a temperatura de saída da água, tá? Então, primeiro, vamos desenhar aqui, ó. Aqui, eu acho que o exercício está um pouco diferente, mas é parecido. Primeiro, vamos desenhar o nosso trocador de calor, tá? E vamos colocar o nosso exercício no desenho. Vamos desenhar o nosso trocador de calor? Deixa eu pegar uma página limpa. Eu esqueci, gente, como é que faz. Acho que eu tenho que parar. Não. Aqui, ó. Tô pegando aqui. Vou colocar no slide mesmo. Peraí. Só um minutinho, gente. Tô com ele aqui, escrito à mão. Depois, se eu conseguir, eu coloco aqui para vocês verem eu escrevendo. Deixa eu ver aqui. Gente, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar no celular. É porque no celular, às vezes, perde a conexão, aí eu fico... Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês eu escrevendo o exercício. Só um minutinho. Meninos, vai tentando fazer o exercício enquanto eu tô pegando aqui.
Meninos, vocês estão vendo aqui o caderno? Então, olha só, Sim, eu ia escrevendo, mas acho que vai ficar um pouco difícil, porque meu tripé não funcionou. Então, lá, eu escrevi o exercício, agora a gente vai fazer a letra A. Então, a primeira equação que a gente precisa, olha, Q é igual a UA delta T. Qual que é a segunda equação? Q é igual a UA delta TA menos delta TB dividido por LN de delta TA sobre delta TB. E qual que é a terceira equação? Delta T é igual a delta TA menos delta TB ln de delta TA sobre delta TB. E tem uma terceira, uma quarta, eu vou só anotar ela aqui, que eu não coloquei ela aqui. A quarta equação é essa aí, Q é igual a MCP delta T. Então, a primeira coisa que eu fiz foi anotar as equações. E depois, né, vocês estão anotando? sim. Só um Então, minuto, ô, Sabrina. tá. Aí por mim, ok. Tá. Aí, eu desenhei o trocador de calor, tá vendo, gente, aqui? Então, de rosinha, eu coloquei o fluxo do álcool, tá? Então, quanto de álcool que está entrando? 6,93 quilos por segundo. Qual que é a temperatura de entrada do álcool? 65,6. Aí eu anotei esses dados aí na corrente, ó, e coloquei o CP também. Ó. O que está de azulzinho é a água, né? Quanto que está entrando de água? 6,30 quilos por segundo. E a temperatura de entrada é de 10 graus Celsius. Essa extremidade minha é a extremidade de entrada. Então, eu chamo ela de extremidade A. E aí também vocês conseguem perceber que as correntes são paralelas, tá? Então, né, os fluidos vão passar e vão chegar aqui no final, né? Então, vai sair álcool para gente. A temperatura de saída do álcool é de 39,4. E a massa, né, de saída é a mesma ali. A gente está no tubo confinado. E aí, a gente tem a temperatura de saída da água, tá vendo? De azulzinho. Eu coloquei uma interrogação, porque eu não sei. Então, eu preciso saber essa temperatura para saber o meu delta TB aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, primeiro passo, é achar a temperatura da água. E aqui, né, é a minha extremidade B, tá? Agora, gente, para mim achar a temperatura da água, eu tenho que lembrar lá da transferência de calor. Então, quando existe transferência de calor, né? A temperatura trocada pelos dois fluidos são iguais. Então, eu coloquei aqui, ó. O Q do álcool. Aqui eu coloquei menos Q do álcool, aí eu vou explicar para vocês por que eu coloquei menos Q. Então, o calor do álcool, né? O calor, né, ganhado ou recebido pelo álcool é igual ao calor da água, tá? Gente, o álcool, ele está sendo resfriado, né? Então, ele vai perder calor.
e a água vai ser aquecida. Então, o valor do Q do álcool aqui na minha equação, ele ia sair negativo, porque o álcool está sendo resfriado. Não é que a temperatura vai ser negativa, mas que vai haver um resfriamento. O negativo significa o resfriamento, mas aí quando eu vou, né, trabalhar com temperatura, essas coisas assim, eu preciso tirar esse negativo aqui, tá? Porque o valor é o mesmo. Por exemplo, se o álcool resfriou 20, a água também tem que aquecer 20, tá? Mas aí eu tenho que tirar aqui, porque na hora que eu coloco temperatura de saída, minha temperatura de entrada, aí vai dar um negativo aqui. Então, eu estou colocando esse menos para tirar o negativo da equação, tá? Então, sabendo que Q é igual a MCP delta T, como é que é? E aí eu vou desmembrar essa equação aqui, tá? Tem até um menos aqui. Deixa eu colocar um menos aqui, é porque, assim... Aqui. Então, olha, vai ser a massa do álcool, tá? Desse lado aqui vai ser o quê? Massa do álcool, vezes o CP do álcool, vezes o delta T do álcool. Que é igual a massa de água, vezes o CP da água, vezes o delta T da água. Para vocês anotarem aí. Sabrina, Oi, depois você consegue enviar uma foto pra gente no grupo? envio. Do exercício? Envio Isso, sim. eu tô copiando aqui, mas às vezes, por exemplo, eu errar alguma coisa ou não entender, pra mim corrigir fica mais fácil. Tá. Obrigada. Podemos passar? Só um minuto, Sabrina. Pode passar. Tá. Peraí. Aqui, gente. Então, aqui, não reparem a letra porque eu fiz correndo ontem à noite. Então, eu deixei o menos aqui fora. Qual que é a massa de álcool, gente? 6,93 quilos por segundo. Qual que é o CP do álcool? 3.810 joules por quilo vezes Kelvin. Qual que é a diferença de temperatura aqui? Então, a temperatura de saída do álcool é 39,4. Menos a temperatura de entrada, que é 65,6. Aqui é um menos, tá, gente? É porque eu coloquei um parênteses aqui. Deixa eu ver se eu já desmancho isso aqui de uma vez. Aqui é menos, tá, gente? Não é mais, não. Então, aqui eu coloquei os dados do álcool. Aí, agora, vem o segundo membro. Qual que é a massa de água? 6,30 quilos por segundo. Não coloquei a unidade, mas se quiser pode pôr aí, tá? Que eu esqueci. Vezes o CP da água, gente. O CP da água em joules é 4.186 joules por quilo vezes Kelvin. Agora, vezes a temperatura final da água, que eu não sei, aí eu coloquei TF.
menos 283. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu vou esperar vocês acabarem aí. Deixa eu explicar aqui para vocês. Gente, quando a gente calcula um delta, tá vendo que aqui eu coloquei em graus Celsius? Quando a gente calcula um delta de temperatura, não importa se está Kelvin ou graus Celsius, a diferença dá a mesma. Então, por exemplo, se eu transformasse o Celsius aqui para Kelvin e esse para Kelvin, na hora de eu subtrair, a diferença dá a mesma. Por isso que eu deixei em graus Celsius, porque aí eu estou calculando um ΔT, eu não estou calculando uma temperatura, tá? Porque essas equações, elas têm que ser dadas em Kelvin, mas quando é um ΔT, a diferença de um com o outro é a mesma coisa. Vocês conseguem entender o que eu falo? Você pode repetir para mim, por favor, Sabrina? Se você coloca duas temperaturas em Kelvin, vamos supor, quanto que é 65,6 menos 39,4? Vamos colocar valores aqui mais, quer ver? Mais simples. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, peraí. Olha, se eu coloco assim... Ai. Ó, 20 graus Celsius. Para Kelvin, ele se transforma 273 mais 20, né? 293 Kelvin, certo? E se eu ponho 40 graus Celsius, ele se transforma em 273 mais 40, não, 273 mais 40, 313, né? Então, olha só, 20 graus Celsius representa 293 Kelvin. 40 graus Celsius representa 313 Kelvin, tá? Agora, vamos fazer um delta. Vamos subtrair um do outro. 40 menos 20 é quanto? 20. Agora, quanto que é 313 menos 293? 20. Então, quando a gente faz um delta, né? Aqui vai ser 20 e 20, não importa se está em grau Celsius ou Kelvin. Ah, entendi. Tá? Então, por isso que eu deixei em Celsius. Agora, aqui, como eu quero achar uma temperatura, essa temperatura para mim vai sair em Kelvin, visto que minhas unidades estão em Kelvin, tá vendo? Aqui eu não quero achar um ΔT, eu quero achar uma temperatura. Então, eu coloquei TF menos 283. Esses 283 é os 10 graus Celsius da água transformada em Kelvin, né? Então, esse 283 é 273 mais 10, ó. Então, gente, aí a gente vai manipular toda a equação, né? Quando eu faço essa multiplicação toda aqui desse lado, dá 691.766,46. Não pus unidade, depois eu vou refazer para enviar para vocês, vou pôr todas as unidades aqui, tá? É igual a... Aí, quando eu faço, né, aqui, multiplico esses dois e multiplico pelo TF e pelo 283, nós vamos ter 26.371,8 TF menos 7.463.219,4. Então, fazendo a mudança de termos, né, passando o TF para o primeiro termo, esse aqui para o termo de lá, a gente vai ter essa divisão. Ó. O TF ele vai ser 8.154.985,8
dividido por 26.371,8. Aí eu acho uma temperatura final de 309,23 Kelvin, que é 36,2 graus Celsius. Transformei, subtraí aqui, menos 273, que achei o valor em Celsius, tá? Olha só, gente, não vai dar tempo da gente terminar hoje. Achem para mim o ΔT. Pelo desenho do trocador de calor para mim, acha para mim o ΔT, tá? O ΔT ele tem que estar 18,4. Então, eu vou deixar isso para vocês terminarem aí. Então, a gente fica até aqui, tá? Então, terminem aí de organizar as equações. O TF, quanto que tem que dar o TF? TF tem que dar 309,23 Kelvin, que é igual a 36,2 graus Celsius. E quanto que tem que dar o ΔT lá, que a gente calculou das extremidades? 18,4. Aí a gente continua na próxima aula, tá? Quem quiser ir tentar ir mais para frente, tá? A área, olha aqui, deu 64,2 metros quadrados. Quem quiser tentar achar a área depois, é só você pegar esse ΔT e ir substituindo, né? Vocês querem copiar mais alguma coisa aqui? Eu tirei um print aqui, Sabrina. Obrigado. Tá. Então, terminem aí, termine de organizar essa equação e ache o ΔT para mim, tá? Para a gente continuar na próxima aula. Ok, gente? Ok. Ok. Então, tá. Então, até segunda, tá, gente? Aí vocês tentem fazer aí, beleza? Boa noite. Até. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.